Sauda a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, como que vocês estão? Bem? Eu espero que sim. Antes de tudo, peguem suas Bíblias, se vocês puderem, que é bastante válido, para que a gente possa meditar na palavra do Senhor, guardar na tábua do nosso coração e aprender junto com nossos irmãos. Amém? E a mensagem que o Senhor nos deixa para o dia de hoje se encontra no livro de Jó, capítulo de número 42, versículo de número 1 em diante, que diz assim: última resposta de Jó ao Senhor. Mas antes da leitura, peço a todos que não são inscritos que se inscrevam no canal, ative o sininho de todas as notificações para que vocês possam receber as mensagens em seu dispositivo e, consequentemente, separando aquele tempo de qualidade com o Senhor, fortificando a sua fé, o seu lado espiritual. Eu também quero saber se tem alguém do outro lado da telinha que ama a Deus, que é apaixonado por Jesus, acima de todas as coisas. Então glorifique o nome do Senhor e vamos para a mensagem com esse espírito de adorador. Amém, irmãos? Vamos lá, que diz assim: Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é este que, sem conhecimento, encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste: escute, porque eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, sabe o que Jó está falando nesse exato momento? Porque o Senhor decidiu responder às orações de Jó. O Senhor viu o coração de Jó aflito, preocupado, triste e meio que abatido, pois não foi fácil tudo o que ele passou e ainda continuar de pé. De pé como? Irmãos, ele estava de pé diante dos céus. A sua fé não morreu. Entende, amados? Quando ele recebeu a notícia de que perdeu fazenda, de que perdeu os filhos, que perdeu os animais, funcionários. Entende, irmãos? Depois a sua própria esposa disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. Depois que pegou ferida e se coçava com caco de telha. Irmãos, a vida de Jó foi transformada da água para o vinho, mas em dor. Mas o Senhor decidiu responder, sabe, o coração de Jó, responder os questionamentos, os mais íntimos, os mais profundos. Então, o próprio Deus entrou em ação. Depois que Jó suportou todas as provações no qual ele passou, e ele não blasfemou, e ele não murmurou, sabe, irmãos, diante da face de Deus, ele não amaldiçoou o seu Deus, ele não abriu mão de quem ele servia, porque ele sabia que nada tinha feito para estar passando por tudo aquela situação. Entende, irmãos? A não ser que fosse provação mesmo que ele pudesse estar passando. E foi o que aconteceu. Jó não pecou em nada, irmãos. Mas o próprio Deus perguntou ao inimigo, a Satanás, se ele tinha visto
o servo dele, Jó, na terra. E ele disse que sim, e que era muito fácil estar na presença de Deus, rico, e se ele não tivesse nada, ele iria abandonar a fé, sabe? Ia amaldiçoar, ia blasfemar contra Deus na própria face do Senhor. Então, Deus permitiu que Satanás tocasse em tudo de Jó, menos na vida dele. Porque a mulher de Jó, e Jó não morreu por causa disso. Porque no mundo espiritual, eles eram uma só carne. Entende, irmãos? Então, a mulher de Jó não poderia morrer. Nem Jó. Eles eram um só em Deus. Tá certo, amados? Mas o Senhor decidiu, falou com Jó. E depois o relato de Jó fez: eu não te conhecia. Apenas eu ouvia falar do Senhor. Só por história de terceiros, mas nunca comigo. Entende, irmãos? Jó era um homem de oração. Ele orava até pelos seus filhos, que não temiam a Deus quanto ele. Entende, irmãos? Os filhos de Jó eram meio que rebeldes. Bebiam, sabe, irmãos? Faziam de tudo, aproveitavam a carne, vamos se dizer. Então, Jó orava por eles para que quando pecassem, o Senhor não se irasse contra eles. Vejam bem. E na presença do Senhor, bem dizer, cada um faz a sua parte, entende, irmãos? E não tem, vamos dizer assim, oração acumulada de uma pessoa que possa livrar a outra. Se fosse assim, era muito bom. Eu orava pelos meus irmãos, pelo meu próximo, e eles poderiam pecar, eles poderiam fazer o que quisessem, mas não receberia castigo ou nada da presença de Deus, porque tem alguém orando por eles. Não, a salvação é individual, amados. Então, entendam, o Senhor falou com Jó. Não é todo dia. E uma vez ou outra perdida. Muitas das vezes as pessoas nem têm essa oportunidade de Deus falar com elas. Mas Deus falou com Jó. Veja que privilégio. Então Jó disse: olha, eu só te conhecia por ouvir, por história de terceiros, mas nunca na minha vida. E hoje eu posso te ver, hoje eu te contemplo, hoje eu tenho um testemunho. Entende, irmãos? Eu te vejo com os meus próprios olhos, eu sei quem tu és. Entende, irmãos? Pois eu vivi em tua presença. Eu sei como o Senhor trabalha na vida do homem. E ele começou a entender, irmãos, tudo o que ele passou. Sabe, a Bíblia também diz que muitas coisas a gente não entende hoje do que Deus está fazendo, mas amanhã a gente entenderá. Tudo será esclarecido em nossas vidas. Nada do que Deus permitiu você passar será em vão. Tem uma recompensa lá na frente, esperando por você, se você não desistir, não abrir mão daquilo que o Senhor permitiu vir a você, para te provar, para te testar, ou o que quer que seja, tá certo? Então, irmãos, vou ler novamente aqui, que diz assim, versículo de número 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino
e me arrependo no pó e na cinza. Irmãos, ele estava dizendo que foi coisas grandes demais que ele viveu, que também ele respondeu ao Senhor e não tinha, resposta à altura das perguntas que Deus estava fazendo a ele. Então ele se viu pobre, falho e pecador. E ele disse: eu me arrependo no pó e na cinza. Mas interessante é que no início do texto ele diz: bem sei eu, depois de tudo que eu sofri, bem sei eu, que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem se frustrar. Agindo Deus, quem impedirá, irmãos? Se você está na presença do Senhor, passando por adversidades, por estreito, por perseguição, por qualquer coisa que seja, você está no lugar mais seguro do mundo, do universo. Porque o lugar mais seguro do mundo, do universo, é na presença de Deus. Entende, amados? Então, o Senhor restaurou a sorte de Jó. Ele deu, retribuiu, né, irmãos? 2 vezes mais. Em vez da vergonha, terás dupla honra. O Senhor devolveu tudo que Jó tinha, mas só que em dobro, 2 vezes mais. Entende, irmãos? Quando Deus faz, não é mirrado, não é contado. Entende? É sempre a mais, é sempre passando. É fartura, é bonança. Mas aconteceu porque mesmo que todos os amigos de Jó tivessem lhe abandonado, ele, mesmo assim, orou por todos seus amigos, enquanto eles foram covardes e deram as costas para Jó. Então Deus foi lá e deu a correção dos amigos deles, dos amigos de Jó, quem diga, e então eles voltaram, né, e abençoaram Jó. Cada um levou algo e presenteou a Jó. Então Deus restaurou toda a sua finança, toda a sua riqueza, sabe, irmãos, toda a sua família, todos os seus bens. Restituiu 2 vezes mais. Tira a incredulidade da tua cabeça, da tua mente. Creia tão somente nas promessas do Senhor. Mantenha a sua mente na esperança, tá certo? Porque se Deus prometeu, Ele vai cumprir, não importa o tempo. A gente que muitas das vezes não sabe esperar, fica ansioso demais, não é mesmo? Então, irmãos, Jó orou por todos os seus amigos e o Senhor foi lá, corrigiu eles e pediu para que todos eles presenciassem a Jó. Então, foi restituído família, casa, fazenda, riquezas, animais, tudo, irmãos. Nada do que Jó passou foi em vão. Ele foi aprovado diante de Deus. E o inimigo foi envergonhado mais uma vez. Tá certo, irmãos? Eu creio que muitos aqui estão passando por diversas dificuldades. E hoje pode estar olhando para si mesmo e dizendo: meu Deus, minha história é sofrida. Tenho vivido uma tortura. Tenho vivido, sabe, uma vida amargurosa. Entende, irmãos? Mas Deus vai tornar em sabor de mel a tua vitória.
Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele vai cumprir cada detalhe que ele te prometeu. E a Bíblia diz que os filhos de Jó eram os mais belos. Ele teve 7 filhos e 3 filhas, e eles eram os mais belos de toda a cidade onde eles viviam. E a última fase de Jó foi tão grandiosa, foi tão poderosa, que essa história que Jó sofreu, que Jó foi provado, ficou tão pequenininha, se reduziu a nada. Ficou tão pequena que só servia para testemunho. Sabe, irmãos? Ele não ficava recordando, relembrando o tempo todo aquilo, não. Mas ele lembrava de tudo. Só que ele preferia deixar no cantinho dela lá, porque Deus fez tantas coisas boas na vida de Jó, que ele, eu creio, ficou como criança, irmãos, e viveu mais 140 anos. Vejam bem, farto de dias, de vidas, sabe? Deus, quando faz, ele não se baseia, sabe, como um homem se baseia. Ele faz é para sobrar mesmo, ele faz é para transbordar. Jó foi aprovado e conseguiu até mesmo surpreender ao Senhor, porque Deus disse: Jó, onde é que tu estava na fundação do século? Onde você estava na fundação do século? Que fé é essa? Então, que Deus se agrada em nós é a nossa fé. Não deixe ela morrer. Não deixe ela perecer. Por mais que esteja fraca, alimente-a. Continue de pé. Não abra mão do seu Deus. Ele é Deus e continua sendo o nosso Pai. Irmãos, vamos entregar essa mensagem, orar, né? E nos fortalecer em comunhão. Amém? Oremos. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por tudo que fez e pelo que ainda vai fazer. Muito obrigado, meu Pai, por nos fortalecer, avivando a nossa fé, para que a gente possa suportar o processo, assim como Jó suportou. Oh, meu Pai, eu creio nas Tuas promessas, eu creio na Tua recompensa, na reviravolta que o Senhor há de fazer em nossas vidas. É isso que nós te oramos e te agradecemos, Senhor. Nada cairá por terra, tudo será cumprido e o nome do Senhor será glorificado. Pai, é isso que nós te oramos e já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Espero que tenham gostado. Deus abençoe a todos, sem exceção, e não se esqueça, Jesus te ama e eu também. Compartilha com o seu próximo, seja a boca de Deus nessa geração e até o próximo vídeo. Fui!